Fala pessoal, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal do YouTube. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Já tem aí alguns amigos do Mano, Ivaldinho, o Valdênio. Tudo bem com vocês, pessoal? Obrigado aí pela presença. Ajuda a gente a compartilhar a nossa live com outras pessoas para que a gente possa alcançar um número grande aí de pessoas, tá? Então sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje sobre interiorização da natação e eu pensei na seguinte proposta, né? Não é só sobre natação, é sobre mudar a realidade. A história do Mano com a natação, até certo ponto, é muito parecida com a minha, quando eu trabalhei como treinador, e por isso que eu tive essa ideia da gente conversar, porque eu acho também que é uma realidade de diversos outros professores no país. Então, o Brasil é um país gigantesco, a gente tem, lógico, diversas realidades, mas a gente sabe que muitas vezes as federações, por diversos motivos, não conseguem alcançar as cidades do interior e é extremamente importante que os professores tenham essa iniciativa. Mesmo que você não vá ter ou não seja a sua intenção de ter nadadores de nível internacional, de nível pan-americano, mundial, de Jogos Olímpicos, eu tenho certeza que essa iniciativa da natação pode ajudar você a desenvolver a natação na sua cidade, na sua região, a você ter mais alunos. Eu acho que essa é a intenção de todo mundo, tá? Essa nossa live aqui, depois eu vou transformar no meu podcast, que é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Vocês conseguem achar no Apple Podcast, conseguem achar também no Spotify. Legal? Não poderia deixar de agradecer o apoio da Finish e também o apoio da Grife da Natação, que estão sempre apoiando aí as minhas atividades. Vamos lá, pessoal. Então eu vou convidar aqui o professor Mano. Mano, depois você me corrige se eu estiver errado, eu acho que a gente se conheceu pessoalmente em 2023, no curso que eu estive aí em Recife, mas a gente já conversava antes pelo Instagram, pelas redes sociais, é mais ou menos essa história, não é? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão aí para assistir nossa live. Isso, né? A gente se conheceu pessoalmente em 2023, né? Quando teve o Ciranda do Conhecimento, né? Um evento grande um congresso, né? Que o SESC Recife promove e tinha sido uma indicação minha, né? Que você fosse o palestrante do curso que eles queriam fazer de natação, né? Mas assim, o primeiro contato que eu tive com você foi durante a pandemia, né? A gente isolado, e aí tinha alguns cursos, né, no seu site, né? E eu comecei a estudar, a fazer vários cursos durante a pandemia, foi aí que eu lhe conheci. Legal. Pessoal, mais uma vez agradecer a presença de vocês. Plínio sempre marcando presença. A gente estava até falando de você agora há pouco, Plínio. Jader também, obrigado. Vanessa, valeu. Pessoal, lembra aí de me seguir no Instagram, no YouTube. Isso é muito importante para poder ajudar a crescer o canal. Compartilhe o link com outras pessoas. Eu tenho também a possibilidade de vocês serem membros do meu canal do YouTube para vocês terem acesso a vídeos aí exclusivos de diversos cursos que eu ministro no país. Jader faz parte, a Thaís também. Então fica aí a dica para vocês, legal? Beleza, Plínio. Ó, tem que fazer com vocês todos, com o Jader, com o Plínio, cada um tem uma história diferente, isso é muito bacana, porque eu acho que a gente acaba incentivando outras pessoas e a gente percebe que muitas vezes é uma realidade muito próxima da nossa e que isso pode ajudar a gente a se desenvolver, tá? Mano, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria que primeiro você se apresentasse para o pessoal. A gente vai ter aqui pessoas assistindo ao vivo, diversas pessoas entraram em contato comigo falando: professor, parabéns pela iniciativa, eu não vou conseguir assistir ao vivo, vou assistir depois. Então, para quem não te conhece, quem é o professor Mano Pereira? Eu sou o professor Mano Pereira, sou formado há 17 anos, né, em Educação Física. Sou daqui de Garanhuns, né, saí para estudar fora, e aqui não tinha faculdade de Educação Física no tempo, fui morar fora, depois voltei. Fui árbitro de futebol pela Federação Alagoana de Futebol por 5 anos. Fui árbitro da Federação de Futsal Pernambucana, né? Não cheguei a atuar no profissional, mas trabalhei bastante com arbitragem de futsal também. E desde 2013 que eu faço parte do SESC, né, daqui da cidade,
e desde 2014 que eu sou o técnico da equipe de natação do Sesc Garanhuns, né? Além do Sesc, eu trabalho também na Prefeitura Municipal daqui de Garanhuns, na Academia da cidade, e tem uma piscina arrendada aqui na cidade, também o Clube Água, né? Onde eu estou à frente da natação desse clube, né? Eu sou pós-graduado em natação e atividades aquáticas desde 2016 e um apaixonado pela natação. Mano, eu me lembro quando a gente conversou pessoalmente aí em 2023, que você contou um pouquinho dessa história, que a sua experiência anterior tinha sido com o futebol e não com a natação. E eu acho muito bacana porque as pessoas têm ideia de que o professor de natação tem que ter sido um ex-atleta, essa história toda que a gente fica cansado de ouvir. E eu queria saber como é que foi o seu início na natação, como é que foi essa transição das suas outras experiências na educação física para a natação. Se você começou com aprendizagem, começou com treinamento, começou com adaptação ao meio aquático, como é que foi um pouquinho dessa experiência aí? Eu fui atleta de futsal, né? A minha infância e adolescência toda, até entrar na universidade, né? Mas atleta a nível escolar apenas. E tive lesão no ombro, fiz cirurgia, ruptura de ligamento, e aí parei de jogar futebol, né? Mas minha infância e adolescência toda foi com o futebol, né? E aí enveredei para essa área, mas em 2009 tinha uma academia aqui em Garanhuns, a Félix Way, hoje não existe mais. Eu fui professor de natação de lá, natação infantil e hidroginástica, né? E aí, quando eu voltei para a área, né, de natação, eu saí para trabalhar em escola, passei em concurso aqui em cidades vizinhas. E aí, em 2013, eu voltei para a área de natação, quando entrei no Sesc, né? Passei no concurso do Sesc e já me colocaram para ser o professor de hidroginástica e natação, né? Comecei com a escolinha, né, da parte de iniciação, adaptação, iniciação e aprendizagem, e hoje eu trabalho com todas as áreas, né, de iniciação à equipe de treinamento. E a hidroginástica também. Legal, isso é muito comum, né? O professor de natação estar envolvido com a hidro e com a natação. Mano, quando a gente estava conversando sobre a temática da nossa conversa aqui, você usou esse termo interiorização da natação. O que exatamente significa isso? Por que isso foi importante para você? Quem foi responsável por isso? Guilherme, esse termo de interiorizar, né? Quando comecei no Sesc, né, em 2013, a gente não tinha um calendário de competições, né? A gente participava de festival interno que a gente promovia aqui, ou ia para uma cidade vizinha, que é Arco Verde, que é uma cidade aqui próxima, 80 quilômetros daqui, que sempre tinha um festival no Sesc, no Colégio Cardeal, um grande amigo meu, que a natação me deu, né, professor Adessandro, sempre convidava e a gente sempre montava uma equipe para levar para participar dos festivais. E aí, em 2014, eu criei uma equipe master, né, com ex-atletas aqui da cidade, e aí a gente montou essa equipe master e começou a participar do circuito pernambucano master, né? E já no primeiro ano a gente teve um bom resultado, né? Ficamos entre os 3 melhores do circuito. E em 2016 e 17, 15 e 16, nós fomos campeões do circuito master. E aí, em 2019, até então, a gente tinha que se deslocar para a capital, para participar de competição. Aqui no interior não tinha, né? É caro e cansativo, né, mano? Pois é, né? Garanhuns é 230 quilômetros de Recife, né? Então, não a gente tinha que sair de 4 horas da manhã para chegar lá. Às vezes a gente perdia até uma parte do aquecimento por conta do trânsito na estrada. Era bem complicado, né, essa ida. E aí eu bati o pé em 2016 e disse, não, a gente vai fazer uma etapa em Garanhuns. A gente só vai participar do circuito se tiver uma etapa em Garanhuns. E com isso, a gente conseguiu trazer uma etapa do circuito Master para Garanhuns, né? E aí foi muito válido, o pessoal gostou e entrou no calendário do Master de Pernambuco, uma etapa em Garanhuns, né? Em 2018... Então, rapidinho, então esses nadadores da capital, por exemplo, das outras cidades, passaram aí para a sua cidade também. Isso.
Eles tinham que vir porque o circuito tem a questão da pontuação, né? No Perfeito. final do ano, o atleta perder uma etapa, a grande chance de não figurar entre os 3 primeiros do ranking. A ideia é essa, né? De você estar entre os 3 primeiros da sua categoria. E aí, então, praticamente obrigavam eles a vir para Garanhuns para participar da etapa daqui também. Já que a gente eram 7 etapas, a gente participava de 6 na capital e eles vinham participar uma aqui. Né? Em 2019, eu participei de uma clínica com o Alexandre Pucieldi. Ele veio dar uma clínica aqui em Recife, e aí eu passei uma semana em Recife, na clínica com ele, e aí ele questionou por que eu não trabalhava com a base, né? Porque eu só tinha um Master. E aí ficou aquela vontade de fazer parte também de uma equipe de base, né? Ele disse, mano, se você não trabalhar com base, imagina uma casa, você construir a casa começando pelo telhado, é o que você está fazendo. Vai chegar um momento que seu Master vai ficar velho e você não vai ter renovação. Você tem que fazer uma base que é para eles futuramente ser seus atletas Master também. E aí fiz um projeto, apresentei no SESC, e a minha supervisora gostou da ideia e montamos uma equipe de base, né? Teve a pandemia, depois da pandemia, em 2021, nós criamos a equipe de base, né? Do Mirim ao Júnior, né? E aí, a gente ia montar uma equipe para participar de quê, né? Se não tinha competição no interior. A pandemia serviu para muita coisa. Para mim foi, assim, lamento, né? A gente ter passado por uma situação tão complicada, mas questão profissional, eu acredito que foi um período que eu cresci bastante, profissionalmente. E aí a gente fazendo uma live, né? Eu com o professor Antônio Coutinho, acredito que você conhece. Sim, né? sim. Bom, Grande amigo. A gente estava fazendo uma live e aí apareceu um anjo que mandou uma pergunta, né? Justamente isso, sobre a interiorização da natação. E aí, Antônio falou, né, da questão que era importante trazer competições para o interior e que na federação só tinha competição na capital. E com isso, no dia seguinte, o professor Marcelo Falcão, hoje vice-presidente da CBDA, ele era o atual presidente da federação, né, em 2021. E aí ele ligou para mim, dando os parabéns, né, pela live, e que tinha assistido e que queria explicar que não era assim, não era contra a interiorização, ele queria fazer. Porém, eu tinha que dizer como seria essa interiorização. Eu digo, vamos fazer um circuito do interior, aí faça um projeto e me apresente. Né? Aí eu, professor Adessandro, né, que eu citei agora há pouco, que é do Colégio Cardeal de Arco Verde, o professor Valdênio, que está aí na live, assistindo, a gente fez uma reunião e aí vamos montar um circuito do interior. Né? E aí a gente botou tudo no papel, a gente apresentou à federação, a federação concordou com a ideia, e aí em 2021 fizemos primeiro circuito do interior, com 4 competições, né, onde tinham 4 sedes. A gente começou a primeira etapa na faixa de 130 atletas, eu não lembro o número exato, mas era na faixa de todos do interior participando. E hoje, né, 5 anos depois, a gente já teve competição com mais de 300 atletas. Né? A última competição que teve em Arco Verde tinha esse número, mais de 300 atletas. Né? Então, 5 anos. Hoje, nas competições, tem mais atletas no circuito do interior do que atletas na competição do Campeonato Pernambucano na capital mesmo. Ô, mano, isso é muito bacana, porque até a minha história foi um pouquinho parecida. Quando eu comecei a trabalhar como treinador, eu não tinha pessoas para poder serem atletas, e eu entrei em contato com os meus amigos que nadaram comigo, e eu passei a ser treinador deles. Então, eles já eram adultos. Então, eu posso dizer também que eu comecei mais ou menos com a natação master. Mas, ao mesmo tempo, eu dava aula para crianças, para jovens, num outro clube, e eu acabei tendo essa experiência de ter atletas mais novos e atletas mais velhos. E isso é muito bacana, pessoal, porque é uma história muito parecida. Na época, o presidente da federação aqui do Rio era o Marcos Firmino.
Qual a distância que está Garanhuns de Recife? 230. Aqui onde eu moro, Itaperuna, está a mais de 300 quilômetros da cidade do Rio. Então é isso, a gente saía daqui meia-noite para chegar no Rio 6, 7 horas da manhã, para ir para a competição às 8. E, infelizmente, a gente tentou aqui muitas vezes, a gente começou participando de um circuito do interior, como você disse aí, que era Campos, as cidades da região dos lagos, Niterói é considerado interior, que está do lado do Rio de Janeiro, e Itaperuna. Então a gente ia em todas essas cidades, Rio das Ostras, Macaé, Campos, e ninguém vinha aqui. Eu falei, pô, pessoal, vocês têm que ir lá. Aí uma vez eles vieram aqui, foi uma competição bacana também, mais de 300 nadadores, diferentes idades, foi muito bacana para a cidade. E o mais interessante é que eles falavam assim, poxa, vocês moram longe, hein? Eu falei, para vocês verem o que a gente passa. Porque por mais que o professor tenha boa vontade, é deslocamento, é investimento, é tudo isso, não só nosso, mas dos nossos nadadores também. Mas, como eu estava dizendo para você, até antes de a gente entrar na live, mano, foi uma época que eu aprendi muito e que a natação mudou na minha cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quais são os principais frutos que você e os seus colegas dessas cidades vizinhas colheram dessa sua iniciativa? Eu sempre digo, Guilherme, que a gente saía de Garanhuns para ir participar de festivais em Arco Verde, né? Ia participar, era turismo, né? Era só para participar, resultado não tinha. E aí a gente passou aí para Arco Verde para competir. Depois a gente passou para ganhar, né? Recife a mesma coisa. No início a gente ia para participar. Depois a gente começou a competir e hoje a gente está indo para ganhar, né? A gente já tem resultados a nível de Norte e Nordeste. Atualmente, né, Garanhuns, Arco Verde, Caruaru, Bom Conselho, Pesqueira, Petrolina, são cidades que vêm se destacando. Tem Iati também, que vem se destacando no cenário da natação de Pernambuco, né? Hoje nós temos atletas do interior compondo a seleção escolar, né, que vai para os Jogos da Juventude, né? Ano passado já tivemos, ano retrasado também, e esse ano vamos ter novamente atletas do interior participando dessa seleção. Atletas do interior participando de seleção pernambucana que vai para o Norte-Nordeste, interfederativo, e há pouco tempo isso não existia, né? Há 5 anos atrás, dificilmente alguém do interior estaria compondo essa seleção se a gente não tivesse quebrado o paradigma e ter feito criado esse circuito no interior. Esses dias mesmo eu estava conversando com o professor Adessandro e dizendo a ele, né? Graças a esse circuito do interior, a gente está conseguindo colhendo grandes frutos aqui para a natação interiorana. E com isso, reforçando a natação do nosso estado, né? Perfeito. Mano, e outra coisa, quando a gente fala às vezes de natação competitiva, pode ser que tenha alguns pais, alguns jovens que, eu não quero participar de natação competitiva, até alguns treinadores ou professores, né? Eu não quero colocar natação competitiva no meu clube porque tem que ficar viajando para longe, etc, etc. Mas eles não entendem a importância que isso tem em termos de divulgação para o nosso clube. Então a gente vai ter muito mais nadadores que não são atletas ou que não querem competir na capital, mas eles podem participar de um festival, participar de uma clínica, participar de outros eventos, mas o chamariz, via de regra, acaba sendo essa participação competitiva, né? Isso, concordo com você. Eu tenho o trabalho também na AGA, né, que é um clube aqui da cidade. Lá não tem equipe de treinamento, porém, a gente vem crescendo bastante o número de adeptos, né? Quando a gente pegou o Clube AGA em 2018, né, vai fazer 7 anos agora em outubro, lá tinha 49 alunos matriculados. E aí, quando eu sentei com a direção do clube para montar o projeto para começar a natação lá no Clube AGA, eu disse que queria triplicar esse número, né? E aí o diretor deu uma risada e fez, você é otimista, né? Eu disse, sou otimista. E a gente começou com 49 alunos, e esse ano a gente conseguiu ter mais de 250 alunos de janeiro até maio, né? Nessa média de 200, 250 alunos. Então não foi 3 vezes mais, né? Foram 5 vezes mais. Graças a Deus a gente está
Tá firme e forte lá. A gente deu uma queda grande agora por conta do inverno, né? Aqui Garanhuns é uma cidade 1.000 metros acima do nível do mar. E aí, como a piscina não é aquecida, tanto lá quanto no SESC, a gente perde um bom número de alunos. Mas sempre a gente está fazendo festivais, tanto infantil quanto com adultos, que é para promover a natação aqui na região. E as pessoas, é difícil de acreditar, né? Porque, pô, a gente tá falando de Nordeste, tá falando de Recife, mas é uma cidade que faz frio, né, mano? Pois é, quando a gente começou a sediar uma etapa do Master, né? A primeira, se eu não me engano, foi em maio. O pessoal de Recife disse: a gente volta para Garanhuns, mas não vai ser mais em maio, tem que ser no verão, que a gente não aguenta o frio. Realmente é bastante frio aqui. Para quem não é acostumado, sofre um pouquinho. Né? Mas daí tem os guerreiros aqui da equipe que treinam de todo o inverno. Os guerreiros que treinam aqui todo o inverno, sem faltar nenhum dia, né? E eu digo que o frio é psicológico. Depois do aquecimento, vai embora o frio, ninguém lembra mais. Ô, mano, o primeiro clube que eu arrendei, porque eu trabalhava num clube para uma professora, e eu falei, pô, vou começar com a natação competitiva. E o primeiro clube que eu arrendei é um clube bem antigo aqui da cidade, é um tênis clube, e as condições não eram adequadas em todos os sentidos, e a piscina era fria. Então é isso, toda vez que chegava a época do inverno, a gente perdia muito aluno, atleta nem tanto, mas os alunos a gente perdia bastante, mas mesmo assim, para poder manter a qualidade do treinamento era muito complicado, porque geralmente no meio do ano a gente estava fazendo mais estímulos de velocidade, aí o nadador tem que ficar mais tempo na borda descansando, e ficava aquele montoeiro de moleque tremendo de frio assim, e depois a gente conseguiu ir para o SESI aqui da cidade, que tinha piscina aquecida. Quando eu nadei no SESI, eu e Alan, viu o Alan aí também, um amigo meu, nadou comigo, depois foi meu atleta e hoje a gente é colega de profissão. No SESI mudou bastante, porque a gente tinha piscina aquecida, tinha sala de musculação, então essa infraestrutura ela é importante. É o conjunto, né? O professor é o diferencial, quem vai tomar a iniciativa, mas todo o conjunto é importante. Mano, podemos mudar de assunto? Pode sim. Dentro do mesmo assunto, lógico. Um desafio que eu acho que você enfrenta aí, porque eu enfrentei, é a gente capacitar os alunos, a sociedade como um todo, entender a natação com outros olhos, porque geralmente os pais, as escolas, as pessoas que estão envolvidas com a nossa sociedade não têm uma visão muito adequada do que é a natação. Não que seja ruim, mas não entende o que é natação, acha que é chegar ali, nadar e ir embora para casa, não entende. E até mesmo capacitar os professores, porque não adianta nada você ser um centro de excelência no interior, mas não ter ninguém nas cidades em volta, na sua própria cidade, para te ajudar a crescer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que você faz aí na cidade para talvez capacitar os nadadores, os professores, além das aulas em si? Quais são as outras iniciativas? Guilherme, eu, como falei, né, comecei no SESC trabalhando com natação e hidroginástica em 2013, né? E sempre estudando e sempre procurando cursos na área aqui próximo, né, para ir me capacitando. Sendo que aqui em Garanhuns nunca tinha acontecido cursos na área de natação, nem de hidroginástica, e aí eu tinha sempre que ir para fora para estudar, para me capacitar. Então, eu tenho um curso em Recife, estou dentro. Curso em João Pessoa, que dá, acho que 5 horas de viagem daqui para João Pessoa. Eu fui. Fiz uma certificação internacional de hidroginástica com Nina Borragem, em Natal. Pô, daqui para Natal são 11 horas de viagem de ônibus. Eram 4 módulos, então eram 22 horas dentro do ônibus no final de semana para ir me capacitar. Isso aí. E aí eu disse, não, se está tão complicado para eu ir, eu tenho que trazer mais para perto de mim. É uma forma de promover meu nome e uma forma de me capacitar e capacitar outros professores, né, daqui da região. E aí, em 2018, eu tinha ido para uma clínica de natação em João Pessoa com o Fabíola Molina e o Diogo Iabe, né? E aí, conversei com eles e comecei a negociar a possibilidade de fazer uma clínica aqui em Garanhuns.
Aí, no início, eu digo, eu sou doido, porque inventar um negócio desse, ser o primeiro, o pioneiro, né? Ser o pioneiro, será se vai dar público? Será se a gente vai conseguir cobrir as despesas, né? Então, fiz o projeto direitinho, ela e tanto a Fabíola quanto o Diogo disse, vamos sim, vamos conhecer o interior de Pernambuco. E aí a gente fez a primeira clínica em 2018, que bombou, quase 100 pessoas participando da clínica, e o pessoal gostou, e aí desde 2018 até esse ano, graças a Deus, a gente só parou um ano, que foi 2021, mas aí já foram sete clínicas, né, que eu organizei aqui, fora outros curso de arbitragem, de natação, que era outro problema. A gente queria fazer a competição aqui, aí tinha que trazer toda a arbitragem de Recife, então Fica mais caro. É um custo muito alto, né? E aí, com a ideia de fazer o circuito do interior, a gente tinha que capacitar os árbitros, tinha que primeiro montar um grupo de arbitragem do interior, né? E aí ir capacitando. Então, todo ano a gente faz um curso de arbitragem, de reciclagem de regras no interior, para que os árbitros do interior eles também tenham a participação dentro do circuito. Né? Vem alguns árbitros da capital, mas a maior parte são com árbitros daqui, que foram desses cursos aí que eu estive à frente organizando e está dando certo. Mano, eu volto mais uma vez o que a gente estava conversando antes. É importante de ser proativo, de ter a iniciativa. Você gerou todo um sistema em função das suas iniciativas. Talvez alguns professores hoje, mais novos, se beneficiem de alguma iniciativa sua e às vezes nem têm consciência de como era antes, né? Então, pessoal, a realidade do humano, a minha realidade, isso acontece em diversos lugares do país. Só que tem que fazer. Não adianta ficar reclamando que não tem apoio. Eu lembro outra coisa, mano, vê se aconteceu alguma coisa parecida com você assim. Qual o tamanho da população da sua cidade? 200 mil habitantes. Aqui a minha tem 110, então é menor ainda, onde eu moro. Mas aconteceu o seguinte, logo que eu me formei, eu falei, vou começar com uma equipe competitiva, escrevi um projeto para poder conseguir patrocínio, para a gente fazer casaco, touca, camisa, ajudar no clube, porque o clube era muito ruim, ajudar nas viagens, para ficar menos caro para os atletas, né, para os pais, porque o investimento a gente sabe que é alto, todos amam, levam isso para a vida, mas a gente sabe que é um investimento. E eu fui em muitas empresas aqui da cidade para poder entregar uma proposta de parceria, de patrocínio. E como eu não nasci aqui em Itaperuna, eu não sou da cidade, já moro aqui há 30 anos, mas eu não era aqui da cidade, muitas vezes eles falavam assim, quem são seus pais? Desculpa, eu não te conheço. Qual o nome da sua família? Eu falei, mas o que isso tem a ver? Estou te entregando um projeto para você conhecer a natação competitiva, porque as pessoas só dão importância à natação, ao futebol. Se for um campeonato de pelada, sei lá, de crianças de 2 anos de idade, ou de idosos de 130 anos de idade, todo mundo está junto. Se for uma chopada, se for uma festa, as empresas todas da cidade patrocinam. Isso mudou bastante, mas como a natação não era um esporte conhecido na cidade, foi muito difícil. E você passou por algo parecido? Como é que você fez aí para poder ter parceiros? Aqui não foi dessa forma, Guilherme, porque a gente tem um nome forte, né, que é o SESC, né? Então, quando a gente coloca o nome SESC na frente, né, então tudo fica mais fácil, né? O evento vai ser no SESC. O melhor parque aquático da cidade é o SESC, né? Então, a estrutura do SESC é muito boa. Então, eu tenho tive essa vantagem, né, com a equipe de treinamento, né, de conseguir o espaço do SESC para fazer as competições aqui, né? E para esses cursos, Papai do Céu e meu anjo da guarda, que é muito trabalho um bocado, né? Porque muitas vezes eu faço o curso sem patrocínio. Eu digo, vou fazer e do dinheiro de inscrição eu vou cobrir todas as despesas. E termina dando certo, né? Mas é um risco grande, né? Tudo a gente tem que ter parceria, senão se torna inviável você fazer. Hoje, nós temos o SESC como a gente representa a instituição, né, nas competições, mas a gente tem que fazer um projeto
por exemplo, em 2024 a gente fez um projeto do que vai acontecer em 2025. Se alguma competição que não estiver programada nesse projeto, o SESC não tem como custear essas despesas. E aí a gente tem que correr atrás de parceria para a gente ir para essas outras competições à parte, né? Ano passado aconteceu, a gente tem uma competição, uma etapa do Campeonato Alagoano. Alagoas é pertinho aqui de Garanhuns, é mais perto ir para Alagoas do que ir para a capital. Então a gente teve uma competição em Arapiraca, que é uma cidade do interior também de Alagoas, e aí a gente foi dessa forma, né? Não estava programado e a gente correu atrás de patrocínio. Tem os patrocínios também, né? Os pais chegam junto e a gente consegue mobilizar o pessoal, mas assim, e outra, né? Já você falando da questão do futebol, Garanhuns é uma cidade que tem muito bons atletas, né? Natação ainda não é o esporte forte aqui na cidade. Garanhuns é uma cidade que tem muito corredor, né? O pessoal de corrida de rua aqui é referência. Não, tem atletas a nível internacional, né? Tem um atleta convocado para a seleção brasileira de maratona, que vai agora para o PAN, daqui de Garanhuns. Legal. Teve um atleta que foi para o Sul-Americano, nos 3.000 com obstáculos, que é também daqui de Garanhuns. E o judô é muito forte aqui na cidade. Tivemos uma equipe de futsal, aqui o Tigre, que já foi vice-campeão de Taça Brasil, né? Já foi sediado uma Taça Brasil aqui em Garanhuns. Então, estou eu no meu barquinho remando, né? Aí tem meu espaço aí com a natação também. E graças a Deus estamos colhendo frutos. Legal, legal. Pessoal, antes da gente continuar, lembrar aí de dar uma curtida no vídeo, de mandar para os amigos, quem puder me seguir aqui também no YouTube. Estou vendo aqui os comentários, depois eu coloco para a gente conversar. Plínio, o frio é sempre complicado, tá? Mano, vamos imaginar o seguinte, como a gente conversou antes, existem diversas realidades no país e eu acho que essa nossa realidade, tentar começar o esporte no interior, ele é muito mais forte do que já ter a natação nas capitais. Se você pudesse hoje dar dicas para professores que queiram iniciar ou desenvolver a natação em suas cidades, por onde começar, aonde eles deveriam tentar investir os seus esforços, até que ponto as redes sociais poderiam ajudar nessa promoção do que eles fazem, o que você acha? Se eu pudesse começar hoje do zero, né, eu teria feito o caminho inverso, né? Eu comecei pelo Master para depois ter a base, né? Eu acredito que todos deveriam começar pela base, né? Começar com as crianças, escola, você tem que ser aliado com pais, familiares, escola e o aluno, né? Para que lá na frente você comece a ir lapidando essas crianças, para lá na frente você colher os frutos, né? De bons resultados com eles, né? Não que o Master não me deu resultado, né? Hoje eu acredito que sou mais conhecido por conta da natação Master. Porém, se eu tivesse começado com a base, eu acredito que tinha crescido mais, né? Hoje a gente tem 50 atletas formando a equipe do SESC, né? A maior parte é de base, mas antes era o contrário. Eu tinha 35, 40 atletas do Master e com 10 meninos só da base, né? Hoje a gente conseguiu inverter isso e a gente está trazendo esses resultados para aqui, para a região. E para os que estão começando, tem que enfrentar, né? Tem que ter coragem, arregaçar a manga. Se ficar esperando cair no colo, não vai. Isso é a realidade de todo lugar, certo? Às vezes eu fico dando murro em ponta de faca, mas... Tem que ganhar pelo cansaço, né? Tem que ganhar pelo cansaço, desse jeito. Mano, você acha hoje que os alunos que te procuram, as crianças e os jovens que procuram natação lá no SESC ou no clube que você é gestor lá também, eles te procuram mais pela característica da aprendizagem ou pela característica do treinamento? Por exemplo, tio, eu tô aqui porque eu quero aprender a nadar, ou tio, mano, eu tô aqui porque eu quero ser um nadador, quero participar de competições. Como é que tá isso lá, mais ou menos?
Não, eu acredito que ainda é pela questão de aprendizagem, né? Até porque a parte de treinamento, né, já é mais é uma seleção, né? Eu não tenho como abranger todos que vão entrar, você vai fazer parte da equipe de natação, porque nem todo mundo vai ter essa veia do lado de treinamento, né? Mas acredito que é mais por questão de iniciação e aprendizagem mesmo da natação. Isso é uma coisa que eu discuto muito nos meus cursos, mano, que o professor ele precisa entender que a natação ela vai muito mais além do que a natação competitiva. A gente sempre vai ter muito mais praticantes do que atleta, por diversos motivos. Então eu acho que a gente fechar a porta para natação de aprendizagem, a gente não entender a diferença daquela criança que quer ir 2 ou 3 vezes no clube para poder aprender a nadar e o outro que quer ser um atleta, a gente vai acabar deixando de desenvolver o nosso esporte na base, que é o importante. E eu não estou falando base só em base em termos de treino, base em termos de mudança social da importância do esporte. Eu estava conversando com o Alan, que está aí acompanhando a gente, que é um amigo, como o mountain bike, o beach tênis, pelo menos aqui na nossa região, mudou completamente. O beach tênis, até alguns anos atrás, as pessoas nem sabiam que existia. Hoje a gente vê quadras de beach tênis na rua, na cidade. Isso não era comum. O mountain bike é a mesma coisa. A quantidade de investimento que as pessoas fazem no mountain bike, e são pessoas que não são atletas. É pessoa que acorda de manhã, dá uma pedalada, porque aqui tem muita estrada de chão, isso é um ponto positivo da cidade, da nossa região, da cidade. As pessoas vão pedalar na estrada de chão, voltam para casa, mas tem a bicicleta de 10 mil reais. Bicicleta de 15 mil reais, e o cara é só um praticante. Ele nem é atleta, não participa de eventos. Então a gente precisa entender esse lado da natação, que é o cara que vai nadar no final de semana para poder se divertir, que ele só quer aprender, mas ele não é atleta, não é? O que você acha? Não, mas é isso mesmo. Aqui em Garanhuns, como eu falei, que é uma cidade que tem muito corredor, né? E aí agora tem muito triatleta, né? Amador. Isso aí. Então, muita gente correndo, muita gente que gosta de pedalar e agora está procurando a natação porque tem um desafio de querer participar de um triatlo, né? Então, cresceu muito, né? Eu acho que nesses últimos 5 anos a procura por triatletas amadores aqui na região também. Eu tinha falado esses dias com um professor que trabalha comigo. Tem uma cidade vizinha aqui, de Garanhuns, 45 quilômetros daqui, mais ou menos, Iati. É uma cidade muito pequena. E aí, o professor Diego, né, não tenho muita proximidade com ele, mas acompanho o trabalho dele. Ele levou o badminton para Iati. Poxa, quem imaginava que numa cidade com 40 mil habitantes, o badminton ia vingar, né? E aí foi desse jeito. E hoje ele tem atletas a nível nacional de badminton, que saiu de Iati, né? O wrestling também, atletas campeão norte-nordeste saindo de Garanhuns. Quebrando paradigma, né? Isso aí. Não pode ficar esperando só o futebol que vai trazer resultado, que a procura é a cultura do país. Não, tem gente boa em todas as modalidades. Isso aí. Tem um professor acompanhando aqui, que é o Jader, ele é até membro do meu canal do YouTube, que ele trabalha também com esgrima. Olha que bacana. E eu não estou falando porque a gente tem essa ideia, não, tudo é Rio, tudo é São Paulo. Não é, não é. Tá? Pessoal, eu queria que vocês começassem a pensar nas perguntas de vocês aí para o Mano. Mandar um abraço aqui para as pessoas que eu conheço, né? Professora Elizabeth, trabalha comigo na UFRJ. Pedro Vieira, se eu estou certo, é um aluno meu agora, lá na graduação. Pedro, grande abraço e obrigado pela presença. Demétrios, poxa, o Demétrios tem um projeto também muito bacana de natação aqui no Espírito Santo, que é um estado próximo daqui da minha cidade. Demétrios, a gente tem que marcar nossa live também para poder falar sobre a sua realidade. Se for o Demétrios que eu estou pensando, eu acredito que sim, não dá para reconhecer pela foto. Meu irmão está aí também, o Plínio, Alan e vários amigos do Mano que estou vendo aqui os comentários, tá bom? A Fabiana, Maria Aldenice, muito bacana. Todo mundo te elogiando, mano, parabéns aí, tá? Bom. Pessoal, tem uma pergunta aqui, não, prepara as perguntas de vocês, vou fazer mais uma pergunta para o Mano. Mano, depois dessa sua jornada, que ainda é uma breve jornada, mas de muitas conquistas, eu quero te perguntar o seguinte: o que você
Tchau, Beth. Tchau, tchau, não. Um abraço, Beth. O que você ainda precisa, ou que você considera que precisa alcançar, que você precisa desenvolver? Quais são as suas metas aí de médio e longo prazo para você, enquanto professor, enquanto treinador, para a sua equipe, para a sua cidade? O que falta para você? Eu estou engatinhando ainda, né, Guilherme? Ainda tem muita coisa aí pela frente, muitos sonhos, né? Se hoje, pela fala do pessoal aí, eu sou uma referência aqui no interior, né? Que eu seja uma referência da natação no estado de Pernambuco, que eu passe a compor, a fazer parte de uma seleção do estado. Mas um sonho que eu tenho, já bati na trave algumas vezes, mas o meu sonho é ter o meu espaço, né? Montar a minha academia com piscina e fazer esse trabalho no meu próprio lugar. Hoje eu tenho a piscina arrendada, né? Mas lá não é meu, né? Eu queria ter do jeito que eu sonho, né? Eu tenho uma equipe muito boa, né? De professores. Eu vi que o professor Ivaldo está aí na live. O professor Ivaldo é meu braço direito e esquerdo lá na AGA, né? E tenho um grupo com 5 professores lá, mas meu sonho é esse, é montar o meu espaço. Espero que no futuro não tão longe a gente consiga ter esse espaço aqui na cidade mesmo, né? Sim, sim. Mano, você comentou comigo também de alguns atletas seus mais recentemente que tiveram um bom desempenho numa competição. Eu não me lembro se eles conseguiram índice para o brasileiro ou se foram finalistas em brasileiro. Essa galera top do seu grupo aí, como é que tá? Fala um pouquinho pra gente. Hoje a gente tem um atleta, né, Pedro Vieira. Eu não sei se é o Pedro Vieira que está aí na live que você falou, mas por coincidência é Pedro Vieira o nome dele, atleta juvenil 2. Pode ser. E ele participou ano passado, conseguiu índice ano passado para o brasileiro, que foi em Recife. E esse ano ele conseguiu índice também para o brasileiro em Uberlândia e já tem índice também para o brasileiro que vai ter em Vitória do Espírito Santo em novembro, né? Agora há pouco teve os Jogos Escolares de Pernambuco e aí Garanhuns vai ter 2 atletas na seleção que vai para os Jogos da Juventude, né? Pedro Vieira e Lucas Praieiro. Pedro Vieira, nessa competição, ele bateu 2 recordes pernambucanos, né? E foi uma vitória que mexeu bastante com a natação de Pernambuco, porque ele hoje está em primeiro lugar no ranking nacional dos 50 metros peito, né? Na categoria juvenil 2, ele tem o melhor tempo do ano. Pô, que legal. E está há 3 anos treinando só, né? É muito, muito recente. Ele já era infantil quando ele começou a fazer parte da equipe. E em 3 anos a gente tem ele com o melhor tempo nos 50 peito e o 10º melhor tempo do país nos 100 peito. Né? E já foi para os Jogos da Juventude ano passado, e esse ano vai de novo, agora em setembro, ele está no grupo, né, que vai para os Jogos da Juventude. Tivemos também Milena Ferro. Milena Ferro participa de Águas Abertas, já foi atleta também de campeã pernambucana escolar, já foi para os Jogos da Juventude. Milena já foi convocada para uma seleção brasileira sul-americana de Águas Abertas. É um sul-americano que teve em Nema, na Bahia. Ela fez parte. Hoje mesmo, antes de iniciar a live, eu estava conversando aqui com um atleta, até lhe falei, né? Júlia Maracajá, que hoje disputou o JUPS, né? Os Jogos Universitários de Pernambuco, e conquistou 2 medalhas de ouro, uma prata e um bronze. E mais um atleta saindo de Garanhuns que vai representar o estado de Pernambuco nos Jogos Universitários Brasileiros. Muito bom. O Pedro tá falando que é ele sim. Então é o seu Pedro, não é o meu Pedro, não. Ô, mano, o Pedro me fez uma pergunta aqui. Ô, Pedro, eu não treino mais. Eu sou professor, né? Mas quando a gente pensa no treinamento de atletas, a gente tem que começar a temporada identificando os pontos positivos e os pontos negativos que esse nadador tem. Todo nadador tem alguns pontos que precisam ser melhorados, sejam técnicos, sejam físicos, de força, de qualquer capacidade motora. Então a ideia é que no início da temporada a gente identifique esses pontos falhos em relação àquilo que ele pretende manifestar na competição, e o objetivo do treinamento, da periodização, é justamente resolver esses pontos falhos. Em linhas gerais, seria essa a ideia.
Mano, para a gente se aproximar aí do nosso final e já fazer uma propaganda da nossa clínica, já estou falando que é nossa, você comentou que você faz a clínica já há 8 anos na sua cidade e eu fui convidado por você, me senti muito, muito honrado para poder fazer parte em janeiro. Tá? E a gente já podia começar a contar isso pro pessoal, o que você acha? Isso. Guilherme, eu estava vendo aqui nos comentários, né, no YouTube, e aí eu vi que minha gerente, né, gerente do SESC, está aqui presente na live, Fabiana Santos, né, ela falando que a natação do SESC é o carro-chefe, né, na parte esportiva. Ela é atleta de futsal daqui da cidade, eu acredito que é a melhor jogadora de futsal aqui do Agreste, é ela, né? E obrigado, Fabi, por estar aí presente na live. Ela que é uma apaixonada pelo esporte e sempre apoia, sempre nos apoia. Parabéns, Fabiana. Valeu, valeu mesmo. É isso aí. Vamos para a 8ª clínica, né? E agradeço aqui na presença do pessoal aí. Obrigado por ter aceito o convite logo de imediato, né? Eu lancei a proposta na hora, ele disse: eu quero fazer parte disso aí. A gente conseguiu trazer grandes nomes, né, a nível nacional, Fabiola Molina, Diogo Iabe, Caio Márcio, que foi atleta campeão mundial, né, de várias Olimpíadas, André Cordeiro, que também é atleta olímpico, e hoje é técnico lá no Peru, era técnico do Minas, Gustavo Lima, biomecânico do Minas, Rogério Cafu, que é o técnico do Guilherme Costa, né, o Cachorrão, mais conhecido, o Tom Mazzello, maior medalhista olímpico, né, paralímpico, né, o Tom Mazzello, que agora está no Paineiras, e o Danilo Carvalho, né, que é do SESI de São Paulo, foi o último a vir para cá. E quando eu falei que pensava em trazer você, o Danilo disse: vai estar bem representado aí. Ele é muito bom, falou até do trabalho que você tinha na frente à frente da CBDA, né? O material que você fez, e acredito que acertei em cheio aí o nome para a próxima clínica. Obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite. Até conversei com o Mano. Vou tentar levar minha esposa e meu filho para estarem junto comigo. Pessoal, vão se organizando aí. Vai ser um prazer poder estar com vocês, poder acrescentar, sejam professores ou sejam os nadadores, os atletas. Vai ser muito bom. Não importa o seu nível. E vou discutir um pouquinho isso, Pedro, que a gente está conversando aqui em termos de formação de nadadores. Então, espero aí contar com a participação de vocês. Pessoal, vamos lá. Pergunta para o Mano aí, pô. Tá todo mundo só te elogiando, ninguém te faz pergunta, mano. Tá sem graça. Ó. Nicolas. Nicolas é atleta meu do juvenil. Vinícius. Isso também, atleta do Master. Isso é muito bacana, esse depoimento da Maria de Souza Pimentel, porque muitas vezes, né, mano, os alunos, os atletas ficam muito mais com a gente do que com a própria família. Porque a gente treina o pessoal durante a semana, viaja final de semana, segunda-feira tá com a gente de novo. Então, às vezes, os pais entram em contato com a gente assim: pô, mano, pô, Guilherme, por favor, conversa isso com meu filho, ele não pode fazer isso. Mas por que a senhora não fala? Não, ele ouve mais você do que a gente em casa, né? A gente passa a ser uma segunda família. Eu digo que a gente não é só professor, né? Professor, psicólogo, terapeuta, nutricionista, médico, confidente, é tudo, né? E eu estava falando no começo do ano, né? A gente sempre faz uma reunião com os pais, e aí eu falando, né, que hoje esse uso exagerado de computador e celular, né? A gente até para montar uma equipe com atletas comprometidos para ter essa frequência nos treinos é complicado hoje, né? As escolas integrais, além de escola integral, tudo hoje é celular. Você vê 100% da equipe tem um celular, né? E toma muito tempo deles. E aí eu digo aos pais, né? Eu digo: ó, vocês têm que agradecer por essa equipe de natação, porque
é uma garantia que vocês vão ter o filho de vocês longe de uma tela por pelo menos 2 horas por dia, né? E num ambiente saudável, no mundo cão que a gente está vivendo hoje, né? Então, lá fora, o mundo tão bagunçado do jeito que está, né? Então, é 2 horas por dia que o filho de vocês vão estar guardado num ambiente saudável e longe de uma tela. E não importa o nível de rendimento que seu filho vai alcançar, ele vai ter muito benefício de estar envolvido com um grupo que pensa coisas positivas, que tem experiências positivas, com certeza. Vamos aqui, obrigado, alguns abraços aí pra gente, ó. Vai ser um prazer, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó, eu acho que é uma pergunta. Fala da diferença das fotos da equipe. O que significa isso, mano? Também em código isso aí, hein? Não sei. Sei, Valdinho. Tem uma pergunta do Plínio aqui, ó. Ah, sim, entendi a diferença das fotos. Você falou do clube, do seu clube aí, né? Que era um clube, assim, com condições precárias, né? Quando a gente pegou a AGA, né? Fizeram uma foto com um drone. Do lado do campo tinha uma piscina, tinha um campo do lado da piscina tinha um campo de futebol do clube. E aí, com a foto do drone, a gente não sabia onde era a piscina, porque a piscina estava mais verde do que o campo. É a grama. E aí, foi uma luta, mas a gente conseguiu deixar a piscina com a cor normal, né? E acho que foi isso aí da foto que ele falou. Legal. Todo lugar a gente sofre com isso, né? Tem uma pergunta do Plínio aqui, ó. Mano, as competições no interior estão aumentando, mas o que podemos fazer para que mais piscinas sejam criadas? Precisamos de mais espaço para trabalhar. Fala com a sua consideração e depois eu falo a minha. Eu acredito que, Plínio, que do jeito que tem ginásios esportivos em toda a cidade do interior, né? Piscinas, pista de atletismo, quanto mais modalidades esportivas tiver para proporcionar à juventude a praticar, a gente vai conseguir ter uma cidade que é referência, como eu falei, né? Do badminton em Iati, a natação em Garanhuns, o judô em Caruaru, e aí oportunizar a criançada a praticar tantos esportes, né? Vários esportes, não se prender a um só, né? Hoje tem uma cidade aqui, vizinha de Garanhuns, 18 quilômetros daqui, eu acredito que dá 18, 20 quilômetros, Angelim. Tem uma piscina olímpica lá. Mas não tem ninguém trabalhando com natação lá. Lá tem uma piscina olímpica, a única piscina olímpica do interior de Pernambuco. E o único evento que acontece lá no ano, nessa piscina, é um biatlo, um aquático adaptado que eu criei e faço lá nessa piscina. É privado, né? Tem um empresário que é dono dessa piscina. E aí, o único evento que acontece lá é esse, né? Ainda ninguém pensou em fazer um projeto de trabalhar com natação nessa cidade, né? Então, do mesmo jeito que tem em tantos outros locais, né? Tem a piscina, às vezes tem até piscina e não tem professor para trabalhar nela. É isso que eu ia falar. Na cidade do Rio está acontecendo isso muito. Tem vários clubes antigos, mas com piscinas boas, piscinas de 25, piscinas de 50, que não tem professor. Aí, no verão, nas férias, as pessoas utilizam os banhistas, mas durante o ano, de maneira geral, o clube fica sem ninguém e a piscina está lá. Não tem professor. Mais uma pergunta aqui, mano. Seria possível a equipe do Sesc Garanhuns ir para um campeonato, talvez em Pernambuco? Todo mundo junto. Isso aí que ele fala é porque nossos atletas participam do circuito do interior, que eles não precisam ser federados, basta eles serem vinculados à federação. As competições que tem na capital não vão todos, vão a um grupo menor, são os que são federados, né? Inclusive Pedro faz parte disso. Pedro, eu não tenho como te dizer assim, de imediato a gente vai para participar das competições na capital com a equipe completa, né? Eu acho difícil a gente conseguir isso para esse ano, mas vamos sonhar aí para que nos próximos anos a gente consiga levar uma representação maior.
Pedro, Guilherme, voltando aí, já que botou a pergunta dele, Pedro é campeão Norte-Nordeste, foi campeão Norte-Nordeste esse ano em João Pessoa, né, nos 100 peito, e agora em julho vai ter um Norte-Nordeste aqui em Recife, e aí a gente, para esse Norte-Nordeste que ele foi em João Pessoa, só tinham 3 atletas nossos participando. Agora em Recife nós vamos, acredito, com 6, né? Então dobramos o número de atletas do início do ano para cá, participando de competições a nível Norte-Nordeste, né? Então, Pedro, aguenta mais um pouquinho aí, logo, logo a gente vai estar com a equipe completa aí participando de competições maiores. Ô Pedro, e é legal chegar na competição, ver a galera na arquibancada, né? Ver seus amigos, ter sua equipe, realmente isso é importante. Tomara que dê certo. Mais uma aqui, ó. Qual o segredo para manter os alunos no treinamento de dobra nesse período de frio? Ele é muito malvado, pô. Esse aí, Guilherme, é o guerreiro que, junto comigo e professor Adessandro, criamos o circuito no interior, né? Professor Diego também de Petrolina. Valdênio é um guerreiro que fez parte do SESC lá de Caruaru e hoje ele tem a equipe dele, né? E com bons atletas, né? Trazendo resultado a nível estadual também. Aqui em Garanhuns, os meninos aí, Pedro é um deles, que faz dobra, né? Então eles fazem dobra dia de quarta e sexta, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, agora no inverno, está dando 18, 19 graus aqui, né? Então a piscina não é aquecida. O segredo para segurar esses meninos na dobra? Compromisso. Compromisso. Eu estou com eles para o que der e vier. E eles têm que estar comigo na mesma intensidade, né? Eu não tenho final de semana, eu abdiquei de muita coisa na minha vida para viver a natação, né? E hoje, do mesmo jeito que eu sou compromissado com eles têm que ser comigo, né? Eu quase perco o nascimento da minha filha, porque tinha uma competição, ela nasceu no dia de uma competição em Arco Verde, né? E minha gerente, Fabiana, que está aí, não deixou mentir. Fabiana disse, vai outro professor no seu lugar. Eu disse, eu vou. Ela disse, você não vai. Sua filha pode nascer e você perdeu o nascimento dela, senão ela vai me esperar. Mas eu vou para a competição. E ela bateu o pé e disse que eu não ia. E aí foi outro professor. Eu estava saindo de casa no meu carro para ir, para não deixar ele sozinho lá. Assim, sozinho que eu digo, sem eu estar lá com eles. E aí a bolsa estourou e deu tempo de me avisar e eu voltei e não fui para a competição e vi o nascimento da minha segunda filha. Mas eu não tenho tempo, não. Para natação, eu sou um apaixonado mesmo. Tem que estar presente em todos os momentos com ele. E acredito que por essa forma que eu estou vinculado a eles, eles também estão comigo. E por isso eles esquecem o frio e se esforçam para estar lá e fazendo a dobra também. Legal, né? Se você quer ser bom em alguma coisa, seja, no nosso caso aqui, professor ou treinador, um atleta, ou qualquer coisa que a gente queira fazer bem, se a gente não tiver disposto a pagar o preço, a gente não consegue, não tem jeito. Você tem que estar disposto a pagar o preço. O preço, às vezes, está distante da família, não está com as pessoas que você gosta, às vezes até fazer coisas que você não gosta, né? Treinar no frio, eu tenho certeza que não é agradável, mas ele entende que isso é importante e tem que fazer. Bacana. Então tem que ser, não tem jeito, tá? Eu digo que natação como qualquer outra modalidade individual, não existe receita de bolo, né? Você vai ter que, se você quer evoluir, você vai ter que treinar. Se você quer treinar, você tem que se organizar no seu dia a dia e arrumar tempo para isso. Se você não consegue arrumar tempo para treinar diariamente, se você não quer passar por situações adversas, então você não vai se enquadrar em qualquer modalidade que seja, né? Quem não quer ter problema na vida, quem não quer passar por situações relativamente ruins, é porque não está se desenvolvendo, porque se está tudo bem, tudo excelente, é porque você está parado no mesmo lugar, não tem jeito. Mano, para a gente poder encerrar, deixa aí uma mensagem para o pessoal, pode ser para o seu grupo de nadadores, de atletas, para professores que querem trilhar uma carreira como a sua, deixa uma mensagem aí, por favor. A mensagem que eu deixo, essa mensagem eu escutei na clínica com o Rogério Cafu, né? Quando ele veio para cá,
E aí eu uso ela como uma mantra, né? Se doe 110% quando você for fazer algo, né? Para natação, 100% é obrigação sua, né? Você é o professor e você tem que se doar 100% para aquilo. E os 10% é pelo amor à natação, né? Então, se doem 110%, tá? 10% pelo esporte que você ama e 100% não é menos que obrigação sua, né? De se doar e estar querendo sempre evoluir para lá na frente os resultados comecem a aparecer. Legal. Mano, mais uma vez aí, muito obrigado, tá bom? Gostei muito do nosso bate-papo. Nós estaremos juntos aí em janeiro. É lógico que a gente vai se falar antes disso. Agradecer o pessoal que acompanhou também, tá? A nossa live. Lembrar que a ideia é que eu faça uma live todos os meses sobre assuntos diversos. Os meus convidados do próximo mês são 2 professores, que são o Thiago e a Milena. Vamos ver se vai estar tudo certo. Depois eu divulgo para vocês nas redes sociais. Espero contar com a presença de vocês aí também, tá? Pessoal, obrigado, Emerson. Valeu, o Emerson sempre participa também. Mano, obrigado. Tá Eu bom? que agradeço, Guilherme, pelo convite. Fiquei até surpreso quando você fez esse convite, né? Eu ainda sou meio jurássico com essa parte tecnológica aí de internet, de live. Eu ainda preciso melhorar muito com essa parte de redes sociais, mas muito obrigado. Já deixa aí agendada aí para vocês que estão nos assistindo, nossa clínica, né, Guilherme, aqui na 8ª Clínica de Natação de Garanhuns, dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro, né? Já vi Fabiana, né, a nossa gerente lá, já disse que quer que seja no SESC, isso é bom, né? A melhor estrutura que possa ter aqui na cidade, isso é muito bom. Obrigado, Fabiana, pelo apoio de sempre. E obrigado, Guilherme, mais uma vez, pelo convite, né? E por nossa história está só começando, viu? Tem muita coisa aí pela frente. Valeu, mano. Sucesso para todos vocês, pessoal. Boa tarde. Valeu.